pessoal, seja muito bem-vindo ao canal da Simone Lemes. Vamos falar hoje sobre o que? Um caso verídico que eu trago para vocês para ilustrar o que é mesmo a função do perito e que muitas vezes ele vai, ficar assim, opa, como é que eu faço isso? Certo, pessoal? Então, pessoal, vocês imaginam uma situação, vara de família. A mãe, uma pessoa extremamente humilde, mas assim, pensa uma pessoa pobre, com 3 filhos. Quem é que entrou na justiça? O pai entrou na justiça contra a mãe, querendo os filhos, porque ele dizia que a mãe negligenciava os filhos e que os filhos estavam com prejuízo emocional. Claro que ele não falou dessa maneira, que ele era uma pessoa humilde, mas na verdade eu estou dizendo aqui, resumindo, né, essa questão. Então ele dizia que a mãe negligenciava as crianças. Tudo bem. Primeira coisa que tu fica pensando, será que realmente é esse caso? A mãe foi chamada para fazer perícia. Uma pessoa humilde, trabalhadora, ela vivia para os filhos, na verdade isso que acontecia. 3 crianças que eram cuidadas pela avó. Elas, na verdade, se a gente for pensar, quando elas vieram na perícia, elas não estavam arrumadinha, como a gente pensa, vai chegar uma criança, um sapatinho bonitinho. Não, estavam de chinelo, havaiana, e assim, ó, aquela roupinha surrada, assim, usada, aquela bem, assim, que tu olhava assim, inicialmente tu pensava assim, essa criança não tá, assim, tá com alguma coisa. E aí tu já fazia o quê? Um pré-julgamento, e que tá errado. Não pode. Não pode fazer isso. E tem pessoas, que olhavam esse caso de uma maneira, como a mãe fosse responsável e fosse negligente. Era assim que aparecia o caso. Bom, aí então esse pai, ele veio até a perícia e contou a história dele. Ele era uma pessoa mais velha, essa mãe era bem mais nova. Ele não dizia dessa maneira, mas tu ouvia. Eu tenho 70, ela tem 30, não precisa dizer, né? Óbvio. Então tu já via assim que ela se separou, foi ela que pediu a separação. Parecia que ele estava assim com raiva dela. As crianças iam na casa dele visitar e ele achava que essas crianças queriam morar com ele. Era o que ele pensava. A assistente social, ela foi fazer uma visita em cada uma das casas. Quando ela chegou na casa da mãe, ela viu uma casa muito simples, mas organizadinha. Na casa do pai, que é o que entrou na justiça e o que queria as crianças, ele era um acumulador compulsivo. Ele morava num sítio que tinha tanto lixo que era impressionante, assim, era uma coisa assim que ela ficou assustada. E ele dizia que a casa dele era maravilhosa. Então, houve essa questão da perita pensar exatamente nisso. Poderia ter um preconceito já em relação à mãe, porque leu o processo e que a mãe é negligente e que a mãe não sei o quê, mas só um pouco. Essa mãe trabalha e trabalhava muito para sustentar esses filhos. Realmente, eles não tinham roupinha bonitinha para ir para a perícia. Então, se tu olhasse, tu ia dizer, ai, credo, olha ali, roupa. Mas não tem nada a ver. Tu via que as crianças estavam bem, efetivamente estavam bem. E tinha a menorzinha que não queria ir na casa do pai. Ela não queria. Os outros maiores até iam, eram 3 filhos, outros maiorzinhos assim, tipo 8, 9 anos, e a menininha tinha uns 5 anos. Ela não queria mesmo. Por quê? Porque ela não se sentia segura, acolhida na casa do pai. O pai, assim, ele era muito de dar muito mais carinho para os meninos do que propriamente com a menina. E a menina sentia isso. E o fato da menina não querer ir, ele já dizia o quê? Que a mãe estava fazendo alienação parental. Então, assim, ó, se tu não está atenta em relação a isso, se tu não tem uma visão muito maior do que simplesmente olhar isso aqui, com certeza tu vai achar que o pai, naquela situação, ele teria maior condições. E, na verdade, não tinha. Não era só sobre a questão da casa que ele morava, que era horrível, a situação de lixos. Não era só isso. Mas, assim, foi feito o quê? Foi feito uma boa entrevista, foi feito teste psicológico para verificar, aquele perfil daquela pessoa e viu realmente, que ele tinha problemas sérios e que ele estava fazendo isso para machucar a mãe. Enquanto a mãe, ela o quê? Ela batalhava pelos filhos, ela deixava os filhos da casa da mãe dela, as crianças iam para o colégio. Então, dizer que a mãe é negligente é muito, muito forte. E a gente não pode cair nessa armadilha. E a gente tem que ter cuidado
com os julgamentos. Por quê? Não está acostumado, olhou a palavra lá, negligente, já olhou, a criança entrou lá, chinelinha Havaianas, sabe? A roupinha amassada, olha aí, ó, tá sendo negligente. Como assim, pessoal? Estão na escola, são alimentados, não ficam sozinhos, a mãe é carinhosa, uma casa humilde. Tu tem coragem de simplesmente sugerir que essa criança, as crianças, mudem a guarda para o pai? Tu tem coragem disso? Mas também, por outro lado, se tu achar que é importante o pai também, né, ter esses direitos e deveres iguais, tu pode sugerir o quê? A guarda compartilhada. Neste caso específico, não. Não. O pai ele não ia entender essa guarda compartilhada, ia se adonar, digamos, né? Se achar que era dono, ele ia prejudicar, inclusive, a mãe, dizendo isso, que eu tenho direito, que eu tenho direito. Então, o que a gente pode pensar é que nem tudo que parece é. Esse preconceito também não pode existir, porque nós somos imparciais e a gente tem que ver os dois lados. E no caso de vara de família, nós vamos ver pai, mãe, crianças. E o que sempre digo é o melhor interesse da criança. O que ela está passando, como ela vive, o que ela sente, como é que está o estado emocional dela. É isso que importa, o bem-estar dela. Certo, pessoal? Tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo.